Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Estamos em mais um momento com Cristo. Você que ainda não fez o devocional, venha fazer conosco neste momento, amém? Consagraremos nossos primeiros momentos, minutos, milésimos e centésimos do nosso dia. E eu tenho certeza que Deus ele cuidará do resto. Quando estamos fazendo isso, estamos colocando Deus como prioridade no início do nosso dia. Tem muitas pessoas que acordam, não tem tempo de fazer nada, já se trocam rápido ali, lavam uma mão o rosto, não lembram de Deus, não lembram de nada e já sai fora e nem sabe o que vai suceder. É por isso que eu convido a você a fazer o devocional conosco. Por quê? Porque quando entregamos tudo a Cristo no início do dia, Ele cuidará do resto para nós. E se porventura acontecer alguma coisa conosco, Ele estará no controle da mesma maneira. E podemos ter absoluta certeza que Cristo cuida daquele que o prioriza, daquele que o confia, naquele que tem fé nele, que coloca todas as coisas, dificuldades, problemas e tribulações perante ele. Aquele que coloca a sua vida e as suas preocupações perante ele, ele cuida, meu irmão. Minha querida irmã, medite nisso. Coloque diante de Deus aqui neste momento todas as suas preocupações. Coloque diante de Deus aqui agora, neste momento, a tua confiança. Começa a já, eu peço a você que quando eu for orar aqui, começa a orar comigo. Ore a Deus confessando tudo, falando tudo, explicando tudo. Fala para ele, pastor Hamilton, ele já sabe, mas Deus quer que você, aleluia, se comunique com ele. Porque ele é o único que não nos abandona em meio às tribulações da vida. Ele sempre está conosco. Eu quero meditar com vocês em Marcos capítulo 10 e o versículo de número 25. Marcos 10, versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui há o questionamento do jovem rico, que quando Jesus falou para ele, vende tudo que tem e me segue e terá um tesouro nos céus, ele virou as costas para Jesus. E tem muita gente que está virando as costas para Jesus por coisas materiais. Por que ele virou as costas para Jesus? Porque quando Jesus manda, quando Jesus diz para ele, ainda te falta alguma coisa. E sempre, irmão, todos os dias da nossa vida, ainda vai faltar alguma coisa para nós deixarmos, para seguirmos e servirmos a Jesus verdadeiramente na nossa vida. Você sabia disso? Todos os dias ainda falta uma coisa para nós. O que faltava para ele era obediente a pai e mãe, não matava, não roubava, não fazia essas coisas. Mas ele estava se apegando às suas riquezas. Por quê, pastor Hamilton? Porque tinha muitas propriedades. E ele não queria largar. Tem muita gente que acha que vai morrer e vai levar as propriedades, vai levar o dinheiro, vai levar a conta bancária junto, que vai levar o carro. Ei, se você morrer, meu irmão, você que está me ouvindo, eu não sei se você é muito rico, se você não é, se você é de classe média, baixa, eu não sei. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Quando tu morreres, tu não vai levar nada. A palavra de Deus diz bem claro. Você não trouxe nada e não vai levar nada. E se você não tiver Jesus, ainda além de você não levar nada, tu não vai entrar no reino dos céus. Entenda isso. Ele disse, bom mestre, que tenho eu que fazer para entrar na vida eterna? Ou seja, ele queria ser salvo, mas para ser salvo, ele tinha que renunciar àquilo a qual ele estava apegado. Nós não podemos servir a Deus pela metade. Nós não podemos ser meia boca. Não.
Nós não podemos servir a Deus de qualquer jeito, e muitas das vezes eu e você, eu estou me incluindo nessa, pastor Hamilton, eu e você servimos a Deus de qualquer maneira, e Deus está falando conosco aqui. Entenda isso. Ele ainda faltava alguma coisa, na minha vida falta alguma coisa, na sua vida ainda falta alguma coisa você deixar. Sempre tem algo que tenta ali, que está na nossa vida, que nos impede de ter um relacionamento maior com Deus. Para que um dia possamos entrar no reino dos céus, nós temos que estar limpo, desapegados das coisas dessa terra e apegados com Cristo verdadeiramente. Os discípulos ficaram admirados e eles ficaram pensando entre si: como é difícil, ou quem poderá salvar-se? Sabe por quê? Porque o jovem rico falou: eu obedeço desde a minha mocidade. Eles viram tudo aquilo. Quando Jesus falou: vende o que tem e vem, segue-me, terá um tesouro no céu, esse jovem ele rejeitou a chamada de Jesus. Eu quero dizer para você, até quando que você vai rejeitar a chamada de Cristo? Tem muita gente que Jesus está chamando: vem, segue-me, mas por causa de pequenas coisas, coisas materiais, entre outras coisas, até por causa de pessoas, as pessoas estão deixando de seguir a Jesus verdadeiramente. Falam que Jesus é o seu Senhor, mas na prática da vida, não é isso que acontece. Falam que Jesus está no controle da vida, que Jesus é o rei da vida, o Senhor da vida delas, mas quando elas estão, aleluia, vivendo em sua vida cotidiana, não demonstram isso. Pelo contrário, é eu que mando, é eu que faço. Vocês têm que entender, meus amados irmãos, que com Jesus não tem meio termo. Aquele jovem fez a escolha dele. Ele deu as costas para Jesus e foi embora porque ele tinha muita propriedade, ele não queria desapegar das coisas terrenas. Ele não queria se desapegar das coisas materiais. Sabe o que aconteceu aqui? Ele colocou as coisas materiais em primeiro lugar na vida dele. Ele trocou o reino de Deus, ele trocou Jesus Cristo pelas coisas da terra. Para que nós um dia nós possamos entrar no céu, primeiro tem que aceitar a Cristo e depois rejeitar. Pastor, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que fazer isso. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você não tem que lutar para conquistar as coisas, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Cristo, ele tem que estar em primeiro lugar, que o teu coração tem que estar em Cristo, que o teu coração não pode estar nas outras coisas. Eu estou dizendo, eu preguei isso, uma mensagem parecida com esta mensagem aqui esses dias aqui no canal. Ele rejeitou o reino dos céus pelos bens financeiros que ele tinha. Tem gente que está rejeitando o reino do céu por um momento de relações ilícitas, pornografias, cachaça, cigarros, drogas, adultérios. Tem gente que está rejeitando o reino dos céus por causa de um momento de prazer. Por qualquer coisa, nós devemos se ligar com Cristo. Os discípulos ficaram admirados e eles disseram entre eles ali: quem poderá, pois, salvar? Ninguém pode se salvar, não. Olha como eles viram a dureza do sermão de Jesus. Eles pensou, sabe o que os discípulos colocou? Nós também somos assim. Os discípulos se colocaram no lugar deles, é isso que Deus quer. Deus quer que nós reconhecemos nossos erros. Quando eles disseram quem poderá se salvar, eles pensaram, e agora? Nós também sempre estamos apegados em algo. Isso aqui é magnífico, é muito profundo essa meditação. Sempre. Deus se agrada quando reconhecemos que estamos ainda apegados em algumas coisas da terra e oramos a Ele, pedimos forças e graça a Ele para vencer. Deus se agrada disso. Jesus vendo o pensamento, Jesus conhecendo eles, Jesus diz, olha para eles e diz: para os homens é impossível. Sabe o que Deus quer que nós reconhecemos? Que nós não vamos ser salvos por nossos méritos, que nós não vamos ser salvos pela nossa obediência, que nós não vamos ser salvos
pelo nosso ego, pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, por achar que estamos servindo a Deus verdadeiramente. Não, Jesus está colocando para nós aqui que nós só vamos ser salvos se estivermos nele. Por que que ele diz isso? Por que eu estou dizendo isso através desse texto? Porque ele diz bem claro, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E qual que é o maior presente de Deus para o ser humano, para que o ser humano pudesse alcançar a salvação? Jesus Cristo. E quando estamos em Cristo, reconhecemos que não somos nada. Quando estamos em Cristo, reconhecemos que somos dependentes dele. Quando estamos em Cristo, nós reconhecemos a nossa miséria, nós reconhecemos que sem ele nós não vamos a lugar nenhum. Quando estamos em Cristo, nós reconhecemos que através dele temos perdão. Quando estamos em Cristo, nós reconhecemos a nossa imundície. Sabe por quê? Porque ele, sem pecado, se fez pecador, levando sobre si todas as coisas que nos amarram, que são as coisas pecaminosas. Ele tomou sobre ele. Todo aquele que está em Cristo é porque já reconheceu que é um miserável e que precisa de um Salvador. Entenda isso. Estar em Cristo não é querer ser o melhor. Estar em Cristo é reconhecer que não é nada e que precisa dele, que ele é tudo, porque para Deus nada é impossível. É por isso que Deus enviou o seu próprio Filho para nos salvar, porque Cristo é o Salvador do mundo, Cristo é o nosso Redentor, Cristo é o nosso Senhor, Cristo é tudo para nós. Então, quando estamos em Cristo, o impossível acontece na nossa vida. Jesus diz, para Deus nada é impossível. É por isso, porque ele envia o impossível para que a nossa salvação se tornasse possível através de Cristo. Cristo é o impossível de Deus para a nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ou glória. Santo é o Senhor. Cristo é o nosso impossível, nele alcançamos o impossível, porque ele tornou possível para os homens a salvação. A salvação, ela não é por seus méritos, ela é por méritos de Jesus Cristo. Só que só entendemos que somos salvos quando o nosso coração está nele, quando nada mais nesse mundo nos prende de estarmos nele. Por quê? Porque as coisas deste mundo nos afastam de Cristo. Pastor Hamilton, então nós temos que morrer? Não. Nós não temos que morrer para desapegar das coisas do mundo. Nós temos que provar que somos dele, estando no mundo, mas glorificando a ele com a nossa vida, com a nossa obediência, mostrando que realmente estamos desapegados das coisas do mundo e que nada nos atrapalha de servir a ele. Não é uma festa, não é uma farra, não é um forró, não é as coisas deste mundo que nos atrapalha de chegar a ele. Não troque Jesus Cristo por nada. Não coloque empecilhos que impeça você de seguir a ele. Sabe qual que foi o empecilho do jovem rico? Não, eu não vou seguir por causa dos bens materiais. Então não deixe essas coisas te impedir de seguir a Jesus Cristo. Não deixe nada de atrapalhar de ir no culto na sua igreja onde você congrega. Não deixe uma dor de cabeça, uma dor nas costas, não deixa nada, nem a própria família te atrapalhar de seguir a Jesus, porque quando você segue a Jesus, Jesus cuida da sua família, porque ele tem que ser prioridade. Nós não devemos deixar Jesus para seguir as coisas, mas devemos deixar as outras coisas para servir e seguir a Jesus Cristo, porque ele é a razão do nosso viver e ele é o que importa para a nossa vida. Ele mais nada. Por quê? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Esse problema para Deus é nada. Essa situação difícil que você está passando para Deus é nada. Tudo que você está enfrentando aí na sua vida hoje, para Deus é nada. Pastor, está tudo bem. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continue servindo ao Senhor e seguindo a Ele. Mas se estiver difícil, para Ele também não é nada, porque para Ele todas as coisas são possíveis. E o impossível de Deus é Jesus Cristo. Então nele você será mais do que vencedor. Muito obrigado, Deus, por esta palavra, meu Pai. Eu peço ao Senhor neste dia, guarda a nossa entrada e a nossa saída.
Livra-nos de todo o mal que tende contra a nossa vida, meu Pai. Pai, cuida dos nossos corações, das nossas mentes, para que nós não viemos se apegar com as coisas desta terra, desta vida, para que as coisas materiais, o dinheiro, que é considerado na Tua palavra como um mamon, um Deus, para que os bens deste mundo não venham nos atrapalhar de receber os bens da glória eterna. Então nos ajude a desapegar todos os pecados de estimação, todos os pecadinhos que muitas das vezes prende a nossa vida de buscar um relacionamento maior e mais sério. Tudo aquilo, Senhor, que ainda falta para nós deixarmos para Te seguir verdadeiramente, o Senhor nos mostre, nos revele a nossa miséria, para que possamos colocar em ordem a nossa vida e podemos seguir ao Senhor verdadeiramente de todo o nosso coração. Então que o Senhor repreenda todas as vontades carnais que ainda temos, para que possamos viver livremente, liberalmente da Tua presença, sem peso algum dentro do nosso coração, sem culpa alguma dentro do nosso coração. Traz o alívio e o refrigério para a nossa alma. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, e neste dia nos livra de todo o mal. Cuida de mim, cuida da minha família, e cuida da família desse irmão que está me ouvindo, dessa irmã que está me ouvindo, desse jovem, dessa senhora, desse homem, desse pai de família. Cuida dele, que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida deles e que eles possam continuar firme com o Senhor, Te seguindo e Te servindo. É no poderoso nome de Jesus que eu oro, peço e Te agradeço. Amém. Graças a Deus. Toma posse dessa palavra, meus queridos. É uma palavra de renúncia, o Evangelho é renúncia. É uma palavra a qual Deus nos usa para nos exortar aqui hoje. E você que ama a palavra de Deus e foi tocado por Deus, deixa aquela like no vídeo, compartilha. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Sempre tem um alimento diário para a tua vida aqui. Pastor Hamilton, eu estou sendo abençoado. Eu quero ajudar esta obra. Na descrição desse vídeo, leia a descrição e faça o que Deus colocar no teu coração. E que Deus te abençoe poderosamente. Eu já glorifico ao Senhor e peço a bênção de Deus por todos aqueles que têm contribuído neste canal, aqueles que têm ofertado, que têm abençoado de uma forma ou de outra. Que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus.